Irmãos, nessa noite nós vamos ministrar com o tema enxergar os benefícios das provações. Enxergar os benefícios das provações. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos ler tudo juntos em voz alta? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Meu Deus do céu. Vamos ler de novo o texto, vamos ver se é isso mesmo. Será que a Bíblia fala isso mesmo? Vamos ler de novo. Versículo 12 em voz alta, agora 2 em voz alta, vamos juntos. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Somente até aí por enquanto, fecha os teus olhos. Peça a Deus agora que fale com você nesta noite em nome de Jesus. Senhor, eu clamo a Ti, clamo o Teu Espírito. Peço a Deus que o Senhor venha marcar nossa vida agora. Usar-me, Senhor, da maneira que Te agrada. Fazer deste povo hoje um povo alimentado pelo Senhor e pela Tua unção. Venha sobre nós agora, porque nós desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa-me. E eu te darei toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Pode se sentar, por favor. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo: Pai, eu preciso ouvir a Tua voz. Fale comigo em nome de Jesus. Amém. Você está aberto a ouvir a voz de Deus? Que bom. Hoje nós vamos ministrar com esse tema, enxergar os benefícios das provações, porque existe um problema hoje em dia no cristianismo, pessoal, por causa da influência da teologia da prosperidade e do triunfalismo. O que é o triunfalismo? Aquelas pessoas que só pregam o triunfo, só pregam a vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, não é? E por causa da influência da teologia da prosperidade e do triunfalismo, as pessoas só conseguem enxergar a Deus na vitória. E nem sempre Deus será glorificado na vitória. Às vezes, Deus é glorificado também nas derrotas. A nossa vida, ela não é feita só de vitórias. Eu nasci para vencer, porque eu sou filho do rei, e eu sou ungido, e sobre a minha cabeça está o óleo da unção, e eu sou cabeça e não cauda, eu estarei em cima e não embaixo. E não é todo esse contexto que se encaixa os textos que eu falei agora para você. Nós precisamos aprender a enxergar Deus em toda e qualquer situação. Qualquer acontecimento hoje em dia, catastrófico, perdas, falência, doença, para as pessoas que pregam a teologia da prosperidade, qualquer perda ou doença ou falência é sinônimo de Satanás, é sinônimo de pecado, é sinônimo de brecha. Então, se você ficar doente, alguém vai olhar e vai dizer assim: qual é o pecado dessa pessoa? Se você perder alguma coisa, se você por algum motivo não foi de acordo com o curso normal da sua vida, ou você ficou doente, como eu falei, ou você perdeu o seu emprego, ou morreu alguém da sua família, aconteceu alguma coisa que para o mundo foi um fracasso, então eles vão olhar para você e vai dizer assim: Satanás está agindo na tua vida, o diabo está te pegando, você está deixando, foi alguma brecha que você abriu. E nem sempre vai ser assim. E infelizmente, pessoal, os crentes de hoje não sabem lidar com perdas, porque os pastores não ensinam as pessoas a lidarem com perdas. Então, quando a pessoa tem vitória, ela está com Deus. Quando a pessoa não tem vitória, ela acha que Deus não a ama, ela acha que Deus não está com ela está achando alguma coisa errada ali, e ela não sabe lidar com a perda. E as pessoas muitas vezes, quando perde, se desvia. As pessoas que perdem algumas coisas, elas não confiam mais em Deus como aqueles que só têm vitória. E nós precisamos aprender a trabalhar com Deus, tanto na alegria quanto na tristeza, quando Ele fizer e quando Ele não fizer, quando Ele falar e quando Ele não falar, quando eu for vitorioso e tiver um testemunho para contar e quando eu estiver na prova.
e mesmo na prova dando glória a Deus. Precisamos aprender a enxergar a Deus em toda e qualquer situação, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. O duro, pessoal, é que essas pessoas não sabem lidar com perda. Então quando uma criança nasce numa maternidade, elas dizem assim: Deus é bom. Quando uma criança morre na maternidade, elas dizem assim: Deus é mau, porque permitiu que isso acontecesse, porque deixou viver. Deus não é tão bom assim. Agora eu falo para você, decida agora, irmão, Deus é bom ou não é bom? O salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ou Ele é bom ou não é, ou Ele é bom de vez em quando. O problema é que a gente só acha que Ele é bom quando as coisas vão tudo bem. Mas a nossa vida, irmãos, nem sempre nós vamos vencer. A nossa vida é feita de vitórias e a nossa vida é feita de derrotas. Deus nos ensina nas vitórias e Deus nos ensina nas derrotas. Deus nos ensina com o seu amor e Deus nos ensina com a sua repreensão. Você que tem filho, você já ensinou o teu filho em amor, dizendo assim: filho, 2 mais 2 são 4, com todo o amor. E teve vezes que você pegou o chinelo havaiano e falou assim para ele: agora eu vou mostrar o quanto eu te amo. É ou não é verdade? E a palavra de Deus fala assim, que o Senhor repreende a todos quantos ama. Às vezes a prova não veio de Satanás, às vezes a prova veio de Deus. Temos uma pregação no YouTube, você que está vendo pelo YouTube aqui também, nós temos uma pregação no YouTube que o título é assim: quando a luta vem de Deus. A pessoa está lá vivendo uma provação, aí ela começa a falar assim: o diabo está me pegando. O diabo fala: mas nem fui eu não tenho nada a ver com a história. É uma provação de Deus que quer te ensinar algumas coisas. E nós, irmãos, eu quero formar uma igreja na verdade do Evangelho, porque para alguns pastores, se tirar a palavra vitória, hoje pela manhã eu lembrei de uma pegadinha, uma brincadeira que o Silvio Santos fazia, não sei se ele faz ainda, não assisto mais, mas ele fazia uma brincadeira, não sei quem é dessa época, que não podia falar 3 palavras, você não podia falar o é, o não e o porquê, você lembra disso? E aí em 1 minutinho, o Silvio Santos, com a sua inteligência, pegava as pessoas do auditório e as pessoas falavam porquê, e falavam não, e falavam é, e perdiam a brincadeira, perdiam lá os R$50, sei lá, o dinheiro que ele dava. Não sei quem lembra disso daí. Eu creio que se pegar a palavra vitória, pegar um pregador da prosperidade e falar assim para ele: ó, não pode falar vitória, acabou a pregação dele. Porque ele só sabe falar sobre vitória, e se ele não falar de vitória, o que eu vou pregar? Como se não existisse evangelho também nas perdas. Nós precisamos conhecer também um Deus que fala não, um Deus que não poupa, um Deus que pega os apóstolos e diz assim: não vai ser muito bom para vocês. Um Deus que não poupou os apóstolos, um Deus que permitiu que eles morressem. E qualquer teólogo hoje da prosperidade vai dizer assim: não era servo de Deus, porque se fosse servo de Deus teria livramento. Pedro não teve livramento, foi crucificado de cabeça para baixo. O único que morreu de morte morrida, sem ser de morte matada, foi o apóstolo João, porque, como a irmã Creide falou ontem aqui, é o duro de matar, né? Que tentaram matar, mas não conseguiram matar, então ele morreu de velhice. Mas foi o único. Pedro de cabeça para baixo, Paulo decapitado, o outro a fio da espada também decapitado, o outro apedrejado como Estevão, o outro queimado, Barnabé arrastado por uma carruagem. Amarram Barnabé e vai arrastando ele até ele morrer. Cadê Deus? Cadê Deus? O engraçado é que Deus fala em alguns momentos, que nem para Pedro, quando Pedro fala alguma coisa para Jesus, Jesus fala assim para ele: olha, você vai morrer. E ele mostra para Pedro
com que gênero de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. A frase é essa: com que gênero de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Deus é glorificado na vida, na ressurreição, e Deus também é glorificado na morte. O duro é que com a nossa mente limitada, a gente só consegue ver Deus num grande livramento. E eu quero ministrar na igreja, como eu falei aqui agora há pouco, para que nós sejamos formados, não uma igreja que só serve a Deus quando está tudo bem, mas que também consegue enxergar a Deus quando não está tudo bem, que continua firme. Uma igreja que vive a Bíblia de verdade, porque a Bíblia fala disso, a Bíblia mostra perdas. Porque é assim, irmãos, a gente ora para a pessoa viver, ela morre. Eu já orei por vários no hospital para ela viver e eles morreram. Eu acho que eu tenho o dom de encaminhar. Já aconteceu várias vezes. A gente ora para passar no concurso público e não passa. A gente pede para que Deus nos dê um ano melhor, de repente vem um ano pior. Acontece, a vida é feita disso. Bispo, que palavra pessimista, é bíblica e é honesta, e eu não vou ficar enganando você aqui, porque a melhor coisa que um pregador tem e faz, é pregar uma palavra para massagear o seu ego, e aí você começa a aplaudir, a igreja fica em pé, sai toda empolgada, mas na primeira luta que ela passa lá fora, ela cai, porque ela não aprendeu a viver também com perdas. O crente ele fica bibelô, relô, quebrou, ele não consegue estar firmado na rocha, ele não consegue, quando vem a primeira luta, ele desaba, porque ele não foi formado e forjado na batalha. Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas eu livrarei vocês de todas elas. Não foi isso que ele falou? Mas ele é Deus de livramento. Não, ele falou, ó, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Quer dizer, fique animado, você vai passar por aflição. Eu te dou uma dica, que dica? Tenha ânimo, persevere, continue. É essa palavra, é conhecer um Deus que não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Você entendeu? Olha, eu estarei com você nesse problema, nunca te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, a minha graça te basta. E é muito bom a gente ver pessoas formadas na verdade do Evangelho. A Bíblia, irmãos, por exemplo, vou pegar um exemplo muito claro. Jeremias, no tempo do cativeiro, em 600 anos mais ou menos antes de Cristo, 605, 606, ele se levantou para profetizar contra o povo de Israel. Você imagina o pastor da época, chamado Jeremias, dizia o seguinte: povo de Deus, trouxe uma palavra hoje para a congregação. Que bênção, Jeremias, pode falar. Nós vamos para o cativeiro da Babilônia e ficaremos lá 70 anos. Receba a palavra. Era a palavra de Deus. Outros profetas, pseudo-profetas, um deles chamado Anani, por exemplo, se levantava e dizia assim: jamais iremos para o cativeiro, porque somos o povo de Deus, somos o povo de Abraão, Isaac e Jacó, Deus nos escolheu. E por conta disso Jeremias era preso. Vinha um rei, mandava soltar Jeremias, ele saía e falava assim: vai ter cativeiro, mandava prender Jeremias de novo, Jeremias era preso de novo. É difícil pregar a verdade, é difícil pregar a verdade, não agrada aos ouvidos pregar a verdade. O texto que nós lemos em Tiago 1, versículo 2, não é legal, não é legal. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Não é possível que Deus escreveu isso na Bíblia. Escreveu. Foi inspirado, Tiago, irmão de Jesus, escreveu esse texto
para nos alimentar. É claro que tem uma continuação, né? Meus irmãos, por motivo de grande alegria, passados por provações, porque a provação, uma vez confirmada, produzirá em você perseverança, e a perseverança produzirá em você uma pessoa madura e completa, não sentindo falta de coisa alguma. Existe uma continuação, mas é assim: tende alegria o passardes por várias provações. Quem aqui está passando por várias provações, diga amém. Deus te ama muito. Se você está passando por várias provações, é porque Ele repreende a quem ama. Será que você consegue ver Deus? Bispo, estou passando por várias provações, então eu consigo ver Deus na sua vida. Porque alguns vão dizer assim: está passando por provação? Vai se converter, vai lá e entrega um sacrifício, lá faz um sacrifício lá no desafio, sei lá, faz uma oração aí, um jejum, que o negócio está engrossando para o seu lado. Não é bem assim, irmãos, não é bem assim. Jesus, quando chama os seus discípulos, eu vou ler para você, não precisa nem abrir, Mateus 24, 9. Olha o que Jesus fala quando chama os seus discípulos, uma palavra de ânimo para eles. Ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Peraí, Deus, você está me chamando para quê? Achei que você ia me chamar para ser um apóstolo, eu sairia colocando a mão na cabeça das pessoas e curando, e andando sobre as águas, como Pedro andou, nem que foi um pouquinho, mas ele andou, né? E ver milagres extraordinários, e ver demônios saindo. Chamei vocês, e é o seguinte: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados das nações por causa do meu nome, vinde e sofrei. Foi o chamado. Jesus nunca foi desonesto com eles. Jesus nunca falou assim: vem, vai ser bênção, tudo tranquilo, tudo favorável, pode vir. Nunca falou. Nunca falou. Ele sempre foi honesto: vocês vão ser mortos por causa do meu nome. E aí? É assim que a gente vê quem serve a Deus mesmo e quem não serve. Deus prova os corações. Deus é um Deus bíblico que prova, que provou Abraão, que provou Gideão, que provou os apóstolos, que traz a prova. E provou Deus a Abraão e disse: quero teu filho. Deus coloca à prova muitos servos. É a maneira de Deus. Reclamações 0800 Departamento do Céu. Ele escolhe isso, Ele que desejou fazer assim. Deuteronômio 8, ele diz assim: te deixei ter fome, te humilhei, para saber se você guardaria ou não meus mandamentos, para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8, leia o capítulo na sua casa. Você verá que Deus estava ali, provando um povo para saber o coração deles. Deus nos prova, e eu quero ensinar isso para vocês, irmãos, porque não pode só palavras que Deus não mandou falar. Jeremias 23, o texto fala de pastores que se levantaram para falar palavras que Deus não mandou falar, e eles diziam assim: haverá paz. Deus falava assim: não enviei esses pastores, e não falei isso para eles falarem isso. Ai desses pastores que estão espalhando as minhas ovelhas, não mandei falar isso. E eles falavam: haverá paz, e Deus falava: não haverá paz, vai ter luta. Abacuque se levanta na mesma época, e começa em 4 capítulos, você leia depois Abacuque. Abacuque diz assim para Deus: Senhor, como que uma nação mais pecadora do que a nossa vai prevalecer contra a nossa? Não entra na cabeça de alguns. E Abacuque fala: como que os caldeus virão aqui e prevalecerão contra o teu povo? Deus fala: vai ser isso que vai acontecer, porque eu quero usar aquele povo para repreender o meu povo. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Eu não pedi sua opinião, Abacuque. Aí depois Deus responde para Abacuque: mas olha, Abacuque, depois eu vou punir esse povo também, porque são pecadores, eu vou punir eles também. Agora, a gente tem uma noção também, a gente tem uma balança, irmãos, que não sei de onde vê essa balança. A gente quer assim, a gente acha que nós que somos a igreja,
nós somos totalmente cobertos pelo sangue do Cordeiro, e nenhum mal chegará à nossa tenda, porque 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 ao nosso direito, e nós não seremos atingidos. Aleluia. Aí de repente o ímpio está saudável e você doente. Aí você vai fazer um teste, uma dinâmica para você passar num serviço, o ímpio passa e você não passa, diz assim: Senhor, eu que te sirvo, eu vou na igreja. O que acontece? Você lá pobre de maré de si, e o ímpio passando lá na rua com a sua BMW, você fala: não, peraí, não é possível. A gente quer que, Deus é o seguinte, a igreja, o Senhor enriquece, os ímpios empobrece. Senhor, a igreja abençoa, e os ímpios, mata, Senhor, mata. A gente quer uma balança de Jesus. Olha aquele ímpio lá, porque você não mandou um raio na cabeça dele? A gente quer que Deus faça a justiça que a gente acha que é verdade. Mas Jesus disse o seguinte, em Mateus 5,45, o sol nasceu para todos, justos e injustos. Deus faz vir as chuvas sobre justos e injustos. Palavras de Jesus em Mateus 5,45. Tem um louvor antigo também, que eu sempre canto aqui, para lembrar que o sol nasceu para todos. Inclusive, Eclesiastes fala muito disso, que o sol nasceu para todos. Todos aqueles que vivem debaixo do sol têm a mesma oportunidade. Tem um louvor antigo que diz assim: o sol nasceu para todos e também para você. Vote Quércia, PMDB. Lembra? O sol nasceu para todos e também para você. Para todo mundo. Da mesma forma. Você tem 2 filhos, um mais obediente, um menos obediente. Você põe um prato de comida para os 2, igual. Você põe a carne no prato desse e a carne no prato daquele, o arroz no prato desse e o arroz no prato daquele. Esse obedeceu e esse aprontou. Por que a gente quer que Deus puna os ímpios e levante num pedestal aqueles que os servem? Porque nós somos a elite, nós somos a igreja. Eu sou filho do rei, e você? Aceitou Jesus? Não, do capeta. A gente está assim. Nós precisamos aprender, irmãos, que esse conceito não tem nada a ver. Nós precisamos aprender que existem alguns benefícios no meio das lutas. Eu tenho que enxergar Deus até na provação. Eu separei aqui alguns personagens, que em umas 3 horas eu acabo a palavra. Alguns personagens, brincadeira. Alguns personagens que vão mostrar para a gente como eles enxergaram Deus na provação. Não é na vitória, e alguns, claro, tiveram vitórias. Mas alguns não tiveram tanta vitória assim e viram Deus. E viram Deus. E enxergaram. O que nós também precisamos enxergar. Hoje você vai sair daqui, talvez você não vai ser livre da prova que você está passando. Mas você vai ser livre na prova que você está passando. É como se você passasse num mar revolto, como Jesus passou, dormindo. Descansando e confiando que Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro personagem, José do Egito. José do Egito. José tinha quantos irmãos? De manhã houve um silêncio. José teve 11 irmãos, porque o seu pai Jacó, que é Israel, teve 12 filhos. Então José tinha 11 irmãos, certo? José passou por provações. José era o queridinho do papai. Era o filho de Raquel, que ele a amava. O papai tratava ele com todo carinho. Dava roupa nova de marca para ele, tênis da Nike, roupa colorida de manga talar, diz o texto. Ele tomava todinho, devia ser aquele bem mimado, sabe? E ele cresceu assim, os irmãos com uma inveja. Ele era sonhador, dizia o seguinte: eu vi 11 estrelas, o sol e a lua se curvando a mim. Não precisa nem de revelação para saber o que significa esse sonho. Ele teve outro sonho: eu vi 11 feixes se prostrando ao meu feixe.
Os irmãos tinham uma inveja e pegaram José no meio de uma comitiva, levaram ele, jogaram ele no poço, fingiram para o pai que tinham matado ele, venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam José para os egípcios. No Egito ele foi escravo de Potifar. A esposa de Potifar armou uma cilada, deixou as roupas, gritou lá, falou que foi atacada. Ele foi injustiçado e foi preso. Na cadeia, ele foi esquecido na cadeia. Olha, tem coisas que a Bíblia não relata, porque o que a Bíblia relata foi algumas provações, mas eu imagino que ele passou muitas coisas piores que a Bíblia mesmo não mostra, porque ficar 2 anos na cadeia, injustiçado, deve ter passado uma provação terrível, mas revelou o sonho de Faraó, foi ser governador do Egito, dizendo que ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. No segundo ano de fome, os irmãos de José, passando fome, vieram até José, sem saber que era José, para pedir comida no Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. Agora, irmãos, a gente começa a enxergar os benefícios da provação. Abra comigo em Gênesis 45. Gênesis 45. Deus tinha um propósito em tudo isso, e transformou o sofrimento em grande benefício. Se alguém olhasse para José e dizia assim: José, cara, você é um sonhador, falido, prisioneiro, fracassado, escravo. Olha para a vida de José, mas olha só o que aconteceu quando ele encontrou os irmãos e se revelou aos irmãos. Os irmãos, a hora que perceberam que era José, ficaram espantados. Olha a frase de José para os seus irmãos em Gênesis 45, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Deus me enviou adiante de vós. Quem enviou? Não foi o diabo que levou ele? Olha o que ele fala. Deus me enviou. Foi Deus que me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim quem? Deus. Estou passando pela prova, começa assim: diabo, sai da minha vida. Mas o diabo fala: não foi ele. Deus que está fazendo, é Deus que está te enviando. Mas nessa prova não é possível, é Deus. Se a minha vida está debaixo da unção de Deus, Ele não perdeu o controle da minha vida, e mesmo no meio da provação, Ele é Deus. Ele é Deus. Foi Deus que me enviou, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a casa do Egito. Ele começou a enxergar o cuidado de Deus. Irmão, no meio da sua provação, comece a enxergar o cuidado de Deus e o livramento de Deus. Não para por aí, vai em Gênesis 50 agora. Gênesis 50. Jacó morre, e aí os irmãos pensam assim: meu Deus, estamos fritos, agora nosso pai morreu, agora ele vai nos matar, e vai nos vingar, porque nós fizemos tudo isso com ele, foi terrível o que nós fizemos com ele. José então fala para os seus irmãos, em Gênesis 50, 20, 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Presta atenção, é o mal mesmo. Vocês fizeram mal para mim. Vocês intentaram mal. Só que tem um detalhe: nosso Deus é especialista em alguma coisa. Olha que coisa. Porém Deus o tornou em bem. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha, realmente, eu passei por uma provação, foi uma luta terrível, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus, no meio da prova, olha ele enxergando Deus no meio da prova, o meu Deus no meio da prova, transformou o mal em bem. Aleluia, glória a Deus.
Outro personagem, Paulo. Paulo tinha um problema. Qual era o problema de Paulo? Um espinho na carne. Um espinho na carne que era uma expressão metafórica para dizer um problema que ele tinha, que ninguém sabe o que é. Alguns falam epilepsia, outros falam problema nos olhos, outros falam muita coisa, mas não dá para saber qual é o problema que Paulo tinha. E ele ora a Deus e pede ao Senhor: Senhor, me livra desse espinho da carne. Eu vou ler o texto, não precisa abrir 2 Coríntios 12, de 7 em diante. Não, antes de eu ler, abra comigo a Bíblia, vai, vamos lá. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Ele pede a Deus. Antes de nós lermos, você já sabe a resposta. Deus responde a oração dele, sim ou não? Vamos lá. Ele diz assim, ó: Deus, tira de mim esse espinho. Deus responde: vou tirar, fica tranquilo. Não foi isso que ele respondeu? Ele pediu mais uma vez, ele orou por 3 vezes, aí sim Deus falou: receba a cura, o livramento. Foi isso que Deus falou? Deus respondeu para ele? Respondeu. Mas não respondeu a oração dele. Respondeu de outra forma. Olha o porquê que Deus não respondeu. Tem vezes, irmãos, que Deus não vai responder. Tem vezes que Deus vai falar não, e é Deus, e é de Deus, e eu tenho que enxergar Deus nisso. Eu peço, falo: Senhor, me livre desse espinho. Deus fala não. Eu falo: obrigado, Senhor, porque é Deus. Eu oro 3 vezes, jejum, ciricutico, saramandaia, não adianta. Eu clamo ao Senhor, eu faço um ziriguidum, eu unjo minha cabeça, eu planto bananeira, de joelho, de pé, levanto a mão, toco louvor, rodopio, reteté, e Deus fala não. E eu digo: Senhor, obrigado, porque é Deus. É Deus na minha vida. Por que que é Deus? 2 Coríntios 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Olha o benefício. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aí ele diz: e por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Fica quieto aí, já está bom o que você está recebendo. Meu Deus, Deus, o Senhor sempre me ouve. Hoje entrou um cara inbox aqui no meu Messenger, eu não conheço ele, ou eu conheço, está aqui, que tem gente que eu não conheço. Foi algum de vocês? Valdinei? Algum Valdinei aqui? Não? Valdinei estava te escutando pelo YouTube, não sei também. Me perguntou assim: o que quer dizer esse texto aqui, João 14, 13 e 14? Tudo o que pedirem em meu nome, eu vou-lo farei. Eu disse: você tem que juntar esse texto com 1 João 5, 14. E tudo que você pedir da vontade de Deus, Ele vai fazer. Não dá para você pedir: tudo que pedirem em meu nome, eu vou-lo farei. Senhor, quero uma Ferrari. Ele fala: vai trabalhar, vagabundo. Não é? Senhor, você tem que aprender a orar a minha vontade. Senhor, tira esse espinho da carne. Não, a minha graça te basta. Não. E qual é o benefício disso? Para eu não perder você, Paulo. Você vai se ensoberbecer com as grandezas das revelações. Para você não se exaltar, eu coloquei um breque, um espinho em você, para eu não perder você. Ah, Deus, já estou vendo o benefício. Então faz o seguinte: Deus, não tire esse espinho não. Se eu for me perder, não responda a minha oração. E há muitas pessoas aqui que estão passando pela prova. Deus não responde a oração para guardar você, porque se Ele falar sim para você, Ele te perde.
Muitas pessoas, quando abençoadas por Deus, se perdem. Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Outro personagem, esse o top do top. Um cara que eu quero abraçar no céu, quero conhecer esse cara. Jó. Esse aí, irmão, esse passou pela prova ou não? Eu quero chegar lá e falar assim: quem é Jó? Eu quero falar: cara, meu, você é demais, cara. A gente não conseguiria fazer o que você fez, né? E permanecer casado ainda. O engraçado, irmãos, que a palavra de Deus fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Cadê o pecado? Para a gente falar assim: Jó, está acontecendo essas coisas aí, meu, aonde a fumaça, há fogo. Cara, alguma coisa você fez. Você tem algum problema aí. Alguma coisa você fez, cara. Não é possível. O engraçado mais ainda é que diz que havia uma reunião celestial em que os filhos de Deus se aproximaram ao Senhor. E veio também quem? Satanás. Se aproximou e Satanás não falou nada. Quem falou foi Deus, cara. Deus que começa a falar: Satanás, vem cá. Está vendo meu servo Jó? O que Deus foi falar, meu? Quem começou a conversa foi Deus. Você está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, sem desvia do mal. Ninguém há na terra igual a ele. Aí Satanás fala: eu sei, estou vendo. Mas o Senhor abençoou a obra das mãos dele. O Senhor cercou ele com sebe, que quer dizer um muro ao redor. Você colocou um muro. Você protegeu ele. E é por isso que ele te serve. Agora tira tudo que ele tem e você vai ver que ele blasfemará diante da sua face. Aí Deus que fala: vai lá então. Que Deus? E para enxergar Deus nisso? Porque é o maior paradoxo da Bíblia. Como o homem injusto sofre. Aí Satanás vai lá e tira tudo que ele tem. Morre um, morre outro. Só vê os mensageiros: morreu fulano, morreu todos os seus filhos, perdeu o gado, perdeu o dinheiro, acabou com tudo. E Jó permaneceu de pé e não atribuiu falta a Deus e não fez nada. Aí Deus falou: está vendo? Satanás falou: que eu não pude tocar na vida dele. Deus falou: então vai. Então toca na vida dele. Só não tira a vida dele, que Deus é tão soberano. Fala: só até aqui, que eu ainda tenho propósito nessa luta aí. E era Deus que permitiu. E é Deus que falou: toca. É Deus que não livrou Jó. É Deus que não poupou. E é o mesmo Deus bom que nós servimos. E aí Satanás vai e toca em Jó, a ponto de Jó se coçar com um caco de telha. Com um caco, deitado numa palmeira, cheio de chagas, cheio de problemas. E agora? Perde os 10 filhos. Uma outra pessoa também me chamou no teu lugar e disse assim: bispo, me fala uma coisa. Ele tinha 10 filhos. Filhos é insubstituível. Como é que Deus fala que ele teve o dobro de tudo depois? Porque Jó teve o dobro de gado, o dobro de bens, mas ele teve só 10 filhos de novo. E agora? Filho é insubstituível. Não. Filho nunca deixa de ser filho. Ele tinha agora 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. 20, é o dobro também. E as filhas de Jó eram as mais bonitas: Késia, Queren, Apuque e Jamina. Nomes bonitos para você colocar também no seu filho, da sua filha, se você quiser. Tipo Queren, Apuque, né? Eram as mais bonitas e formosas. Deus abençoou demais o segundo estado de Jó. Qual o benefício de passar por tudo aquilo? O que Jó ganhou? Jó ganhou muita coisa, irmão. Vá comigo em Jó 42. Jó 42.
Vamos ver os benefícios. Será que dá para enxergar Deus no meio dessa luta toda que Jó passou? Jó 42, versículo 1. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, versículo 2, olha o que ele respondeu: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Deus, eu tinha um problema. Depois você lê o livro de Jó na sua casa, do capítulo 37 ao 40 e 41. Deus dá 70 respostas para Jó. 70. Por meio de perguntas que Deus faz com Jó. Para ensinar Jó. Jó, aonde você estava quando eu criei a terra? Aonde você estava quando os anjos aplaudiam a minha criação? Aonde você estava quando eu lancei os firmamentos? Aonde você estava quando eu medi com um cordel? Aonde você estava? E Deus começa a falar com Jó. Quando Deus acaba de falar, Jó fala assim para Deus: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quer saber qual é o maior benefício? Versículo 5, leia lá o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Qual o benefício que Jó teve? Jó conhecia Deus de ouvir falar de Deus. Agora Jó conhecia Deus de andar com Ele, de ter um relacionamento com Ele. Veja o que uma prova faz com um homem que só conhecia Deus de ouvir falar, agora ele conhece a Deus de com Ele andar. Aleluia. Por que eu estou passando uma luta que talvez a minha luta é parecida com a de Jó? Ah, Deus, o Senhor sabe do meu problema. Eu estou passando por um problema sério. Para quê? Para quê? Para você conhecer um Deus, não só de ouvir falar, mas saber que Ele é Deus na sua vida. Para você poder declarar: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse é um homem íntegro de verdade. Deus tirou tudo dele. O diabo tocou na vida dele, ele perdeu tudo. Ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. A palavra diz que Jó prostrou-se sobre a terra e adorou a Deus. No meio da luta, no meio do problema, ele adorou. Quarto personagem, Pedrão. Pedro, apóstolo Pedro. Pedro dá várias bola dentro e bola fora na caminhada com Jesus, né? Por várias vezes ele toma uns fora, arreda Satanás, né? Ele toma vários fora de Jesus. Mas uma vez aconteceu um negócio muito sério com Pedro. Vá comigo em Lucas 22, abra lá. Eu vou atrasar o culto uns 10 minutinhos, por favor. Lucas 22, versículo 31. Acharam? Lucas 22, 31. Jesus fala para Pedro: Simão, Simão. Irmãos, quando a Bíblia fala 2 vezes o mesmo nome, e por 7 vezes acontece isso na palavra, o negócio engrossa. Quando alguém fala assim para você: Erilaine, Erilaine. Ah, meu Deus, o negócio... Quando a Sumai acha que fala para o André: André, André. Ah, meu Deus, o negócio esquenta. Certo? Simão, Simão. Aí Pedro já vem chumbo grosso aí. E era verdade. Olha o que Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, quer dizer, pediu você, para te peneirar como trigo. Para aí, presta atenção. Olha, está caminhando lá. Pedro, é o seguinte: você não está vendo muito espiritual, mas eu estou vendo.
Satanás acabou de ir lá pedir você para Deus, assim como foi com Jó. Pedro, Satanás pediu você para te peneirar como trigo. Você fez o quê, Deus? Jesus, e agora? Você vai me livrar? Claro, olha o versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Aí ele fala, meu Deus, olha, Satanás pediu você, mas eu roguei por ti. Para quê, Deus? Para me livrar? Não, para que a tua fé não desfaleça. Você entendeu ou não? É claro que eu dei ênfase no texto para você entender. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meu Deus, não! Achei que o senhor falaria assim, ó, eu vou acalmar, já falei lá com Deus, falei, não, com esse aqui ninguém toca, porque é um chito de Deus. Nesse não toca, que é Pedrão, o meu discípulo amado era João, mas é meu discípulo, meu braço direito, minha rocha, meu Pedro, minha pedra. Nesse aqui ninguém vai tocar não. Olha, Pedro, você não sabe o que está acontecendo, eu estou assistindo aqui o mundo espiritual. Satanás pediu você, mas eu roguei por você, para que você permaneça firme nessa luta que você vai passar. E qual é o benefício de passar por essa luta, Jesus? O próprio Senhor Jesus fala no mesmo versículo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, quer dizer, sabe o que vai acontecer com essa luta? Você vai se converter. Depois que você passar por essa luta, Pedro, você vai se converter. Olha o benefício aqui da provação. E não para por aí não. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Você vai ser ainda fortaleza para aqueles que estão fracos na fé. O seu testemunho vai falar muito alto, Pedro. Presta atenção, meu irmão. Talvez você está numa prova para você se converter. Talvez seu familiar, seu parente, sua família está numa prova para você se converter. E depois esse testemunho vai fortalecer muitos irmãos. É muito bom ouvir um bom testemunho, edifica demais. O testemunho acaba com a pessoa, o testemunho edifica a pessoa. Pela manhã eu contei que há alguns anos atrás eu tive um problema nos rins, uma pedra nos rins de 1,5 centímetros, e eu tive que fazer aquela implosão de pedra nos rins, aquela implosão. E uma cliente minha do meu escritório chegou lá e eu falei para ela, eu estou com problema no rim aqui e tal, vou ter que fazer a implosão, né, a litotripsia extracorpórea, vou ter que fazer a laser e tal, não sei o quê. Ela falou, eu já fiz. Falei, você já fez? Já? Falei, então, como é que foi? Me conta, como é que foi? Ela falou assim, olha, vão amarrar você. E quando você pedir a morte, acabou. Quando ela falou aquilo, minha mão estava mole já. Adeus, vida. Acabou comigo. Na outra semana ela voltou lá, falou assim, você vai entrar num balão assim, ó. E eles vão te segurar, porque o negócio é sério. Eu falei, meu Deus. E não pode se mexer. Eu falei, Jesus. Você vai ver na internet, é pior ainda. Fui no médico. Médico, por favor, seja sincero comigo, honesto. Ó, olho no olho. Vai doer? Ele falou assim, me dá seu braço. Aí eu dei meu braço para ele. Ele começou a me dar uns petelecos assim no braço. Falou, dói? Falei, não. Ele falou, mas 4 mil desse no mesmo lugar, em cima do rim, em cima da pedra, vai doer. Falei, meu. Eu saí do médico, escrevi meu testamento, eu deixei com a pastora. Falei para ela, ó, a senha do banco é essa. Só que tinha pessoas que falaram assim para mim, ó, vai no médico que tem anestesia, porque tem lugares que não dão anestesia, tem lugar que dão anestesia. Olha, outro falou assim, eu fiz, não senti nada, aquilo me animava.
Aquilo me levantava, como um testemunho edifica e levanta a pessoa. Só por causa daqueles que falaram que deu tudo certo, que eu fui em paz. Segura na mão de Deus. E fui. A mulher veio para me dar anestesia, eu falei assim, ó, por favor, minha irmã, me apaga. Porque se eu ficar acordado eu vou morrer. Prefiro dormir. E ela me apagou. Quando eu acordei, senti nada. Para completar o testemunho, o médico falou assim para mim, ó, agora vai lá na farmácia, toma essa injeção aqui. Eu olhei para ele. Fala aí, Reinaldo, você é de Deus esse médico? Não é não, cara, esse médico não é de Deus não. Olhei para ele e falei, não doutor, faz o seguinte, me passa alguns comprimidos, tá? Sabe que eu amo injeção, né? Ele falou, rapaz, toma essa injeção que vai ser bom para você. Peguei. Foi a segunda injeção que eu tomei na minha vida, faz uns 5 anos atrás. Foi a segunda. Uma que eu tomei de lisador, quando eu quebrei meu braço, e essa segunda aí, que faz 5 anos atrás, nunca mais tomei na minha vida. Deus me livrou. Agora, vacina, exame de sangue, essas coisas, já tomei, mas intramuscular não é de Deus. Fui na farmácia. Quando eu fui falar para ele, falei, ó, devagar, tá? Ele falou, já apliquei. Falei, cara, é Deus livrando o irmão no meio da prova. Certo? E quando eu falo isso, para os que têm pedra no rim, eu digo assim, fica tranquilo, já tive, estou vivo. Vai dar tudo certo. Um testemunho edifica. Talvez você está passando pela prova para você se converter. E o seu testemunho fortalecer muitos irmãos que estão precisando ouvir os benefícios da provação que você passou. Amém? Aleluia. Zefini, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus livrou-lhes da fornalha. Livrou eles na fornalha, né? O fogo teve poder? Não revela, coração. O fogo teve poder? A palavra de Deus fala que nem cheiro de fogo tinha na roupa deles. Não chamuscou o cabelo deles. Mas o fogo teve poder numa coisa. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. E quando o rei Nabucodonosor olha para a fornalha, ele diz assim, não lançamos nós lá dentro 3 homens atados dentro do fogo? Respondem assim para ele, é verdade, ó rei. Ele diz assim, porém eu vejo 4 homens soltos no meio do fogo. O fogo teve poder do quê? De queimar as amarras das mãos, só disso. Porque ele pergunta, nós não lançamos eles amarrados? Lançaram. Mas eu vejo eles soltos. Porque às vezes a fornalha vem para nos libertar. Às vezes a provação vem para nos deixar livres, leves e soltos. Às vezes a provação vem para desprender nossa mão e para que todos vejam que há um 4º homem do nosso lado, semelhante ao Filho dos deuses, como o rei Nabucodonosor enxergou. Que na provação você consiga ver os benefícios de Deus, porque Romanos 8:28 diz na palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar agora ao Senhor. E vamos enxergar os benefícios no meio das lutas que nós estamos enfrentando. Talvez você entrou aqui hoje, Deus não está trabalhando com você só na vitória. Deus está trabalhando com você também nas perdas, também nas provações. Ele continua sendo Deus. Ele é capaz também de livrar você, mas é capaz também de não livrar você
e te dar benefícios no meio das provas que você tem passado.